Olá, para quem não me conhece, meu nome é Kátia. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Espero que estejam todos bem. Para aqueles que quiserem, convido a pegar uma garrafinha de água ou um copo de água, colocar ao lado para frutificarmos essa água. E agora vamos iniciando, fazendo a nossa prece inicial. Para aqueles que quiserem, vamos cerrando os nossos olhos, mentalizando a figura do nosso pai, da nossa mãe, pedindo a proteção, que possam iluminar o nosso lar, que possam trazer muita luz, muita paz, harmonia. E assim, Pai, vamos iniciando com a sua oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema: não lançai aos porcos as vossas pérolas. Está no Sermão das Montanhas, na página 177, o capítulo 47. Pelos seus frutos os conhecereis. E Jesus fala que não interessa, que não importa o que nós fazemos exteriormente. O que vale é o que nós fazemos interiormente, são as nossas ações. Então, que devemos ficar atentos aos falsos profetas. E o que seriam os falsos profetas? São aquelas pessoas que propagam, são aquelas pessoas que falam que fazem as coisas, que falam que fazem os bens, que fazem o bem, né? Mas que realmente não estão com a pureza no coração, não estão com sentimento de amor, de caridade, de pureza. E eles fazem para assimilar, para mostrar para os outros, né? Então Jesus fala nessa parábola. E tem uma parte aqui que fala do livro: testar-te falsos profetas. Falsos profetas são os que, em toda e qualquer facção religiosa, apenas se limitam a pregar boas normas de conduta, sem exercitá-las no trato com seus irmãos. Ou seja, falam de fazer as coisas, mas na realidade não colocam em prática. É muito fácil a gente colocar para os outros coisas que deveriam fazer, né? É muito fácil a gente ver as pessoas idolatrando mesmo a Deus, sem colocar em prática a caridade. O que seria essa prática? De ajudar o próximo, da caridade ao próximo, né? Então isso é muito difícil. E aí a gente traz o exemplo da árvore, né? A árvore, ela produz bons frutos, e tem árvores que produzem maus frutos. É possível a gente tirar uma fruta ruim daquela árvore que dá os bons frutos? Ou vice-versa? É possível a gente tirar de uma árvore que dá maus frutos um fruto bom? Não. Então é isso que a gente deve entender, a gente deve procurar, né? Ver realmente quem é o verdadeiro e quem é falso. Devemos procurar, né, praticar a caridade, fazer o bem e não ficar nas palavras, porque o que nos aproxima mais de Deus, o que nos leva mais a junto do nosso Pai, é a prática. Não é só lermos, não é, nós temos que... E tem um outro livro muito interessante que é o Vinha de Luz, capítulo 93, que Jesus, ele dá um exemplo muito claro sobre os falsos profetas, que é quando ele fala dos fariseus e dos publicanos. Então, num templo, entrou o fariseu e ele foi fazer a sua oração. A sua adoração é motivada pelo seu próprio interesse, que ele fica todo satisfeito consigo mesmo, pensa que Deus e os homens o consideram como igual de complacência, de igual a complacência. E ainda diz: ó Deus, graças a Deus. E ele fala: Deus, graças te dou
porque eu não sou igual aos outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. E ele julga seu caráter para com os outros e não para com Deus. Então ele se compara que ele é melhor ao próximo. Só que somos todos iguais perante Deus. Eu não sou melhor que ninguém e eu não devo fazer as comparações do que os outros fazem, que eu fiz melhor, que eu não peguei, que eu não roubei. Eu não estou aqui para julgar. Quem vai ser julgado, quem vai julgar vai ser Deus. Então eu não estou aqui para comparar o que eu fiz que foi melhor que o outro. Eu estou aqui para fazer a minha parte, para fazer o bem. E não devemos nos igualar com os outros, nós só temos que nos igualar com uma pessoa, com o ser, que é Deus. Então nós devemos seguir os seus ensinamentos, nós devemos seguir a prática do que ele deixou e devemos sim comparar. Será que eu estou próximo? Será que eu estou no caminho dele? Será que eu estou fazendo as coisas que ele faria? E ele deixou um exemplo para a gente. Que maneira que a gente deve saber se nós estamos no caminho certo? Façamos com os outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Praticar o bem à medida que queremos também esse bem. Praticar o perdão à medida que queremos o perdão. Que foram todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. E nesse fariseu, ele ainda enumera. Faz as suas enumerações, dizendo as coisas boas que ele fez, as suas ações. E aí ele faz até um exemplo, que ele jejua 2 vezes por semana, que ele paga o dízimo. Ele não se atenta ao amor, à misericórdia. Ele dá-se somente pela vida exterior. E ele ainda faz mais, ele acha que a sua justiça lhe é própria. E que os frutos são de suas próprias obras. Ele não acredita na bondade, na misericórdia, no amor ao próximo. E assim ele age, exteriormente, não com a prática do amor, da caridade externa, colocando isso para fora. Então não adianta, e nós também não precisamos de ser ao nosso Pai, ir no templo, conversar com Deus e colocar o que realmente nós fizemos. Deus está vendo tudo o que a gente faz. A gente não precisa vangloriar, a gente não precisa colocar esses méritos exteriores para fora. Falar, olha Jesus, hoje eu pratiquei a caridade, hoje eu fui em tal lugar, eu levei um alimento, eu pratiquei o perdão. Deus está vendo tudo. Já o publicano, quando ele entrou num templo com outras pessoas, ele se sentiu como se fosse indigno de tomar parte daquela adoração. E ele, estando em pé, ficou de longe e mal conseguia olhar para o alto. E ele se sentiu transgredido às leis de Deus, que ele era pecador e poluído, porque todos nós somos. Todos nós cometemos os erros, as falhas, né? E ele não podia esperar nenhum momento de piedade, porque todos o observavam com desprezo. Mas aí ele clamou, e ele clamou com profundo desespero e pedindo a Deus: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não se comparou a ninguém, não se igualou a nada, e ele foi de coração realmente conversar com Deus, pois ele colocou para fora o que realmente ele estava sentindo, o que ele estava precisando, e somente com a presença de Deus, e ele foi abençoado, ele foi ouvido, porque foi o verdadeiro, que foi o de coração. Não, ele não colocou práticas exteriores, ele não quis se aparecer, ele não se achou melhor que ninguém, ele reconheceu os pecados dele, os problemas dele, as dificuldades. Pois ele falou de coração das suas falhas e não se justificou. E isso é muito importante, porque Deus sabe das nossas falhas, das nossas dificuldades, né, do nosso ponto fraco. E ele entende as nossas dificuldades. Então devemos conversar com ele de coração aberto. E esses 2 grupos de pessoas, os fariseus e os publicanos, eles representam 2 grupos que se dividem.
os adoradores de Deus e os que realmente colocam em prática os ensinamentos de Deus. Os fariseus que fez uma simples oferta de gratidão, não fez confissão de pecado algum, nem careceu que precisava de misericórdia alguma. Já o publicano, ele foi humilde, ele viu que ele precisava de ajuda, que ele precisava de misericórdia, e ele foi ouvido. Por quê? Porque ele falou com o coração. E ele não se comparou a ninguém. Ele só se comparou a Jesus, aos erros que ele tem, e não dos outros, e não se julgou melhor. E é isso que nós devemos fazer em nossa vida. Nós devemos sempre assemelhar se estamos próximos do caminho de Deus, se estamos seguindo os seus passos, se estamos praticando a caridade, a bondade, o amor ao próximo, se estamos sendo pacientes, se estamos perdoando, porque nós queremos o perdão, mas a gente não quer perdoar. A gente quer ajuda, mas a gente não quer ajudar. Então a gente tem que ver se a gente está praticando, em que grupo que nós estamos. Nós estamos nos fariseus, que é a prática exterior, que a gente fala para as pessoas que a gente perdoa, que a gente pratica o bem, que a gente está ajudando, e que nós se achamos melhores do que os outros, que estamos comparando. Um exemplo é falar, eu estou ajudando o próximo, eu tô indo lá levar uma marmitex, eu estou indo fazer uma visita no asilo, já fulano não está fazendo, porque ele está em casa assistindo televisão, mas eu estou fazendo a minha parte. É isso que eu estou fazendo? Ou eu me encaixo no lado do publicano, que eu vou sendo humilde, eu peço perdão, eu estou indo lá praticar realmente a caridade, não preciso falar para ninguém, não preciso nem falar para Deus, porque Deus está vendo as minhas atitudes, Deus está vendo os meus atos, eu estou com coerência, né? Então a gente tem que ver em que lado que a gente está e perceber também as pessoas que estão ao nosso redor, que lado que elas estão sendo falsos profetas, estão sendo profetas verdadeiros, que é aquele que pratica mesmo. Nós temos que analisar a nossa vida para a gente modificar, para a gente fazer. E o reconhecimento dos nossos pecados, dos nossos erros, é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. É reconhecer. Eu não tenho que olhar o erro do próximo, eu não tenho que ver o pecado do próximo, eu tenho que ver o meu, eu tenho que reconhecer o meu. Por quê? Porque eu só modifico a mim. Eu não consigo modificar o próximo. Eu não consigo modificar o meu filho, eu não consigo modificar o meu marido, minha mulher, meu vizinho. Eu só consigo modificar a mim. E eu não tenho que ficar me igualando porque eu estou melhor do que o próximo, porque eu fiz alguma coisa melhor que o meu próximo, então eu estou mais próximo de Deus. Não. A gente vai enumerar as coisas que Deus deixou, nós vamos enumerar os ensinamentos que Jesus nos deixou. E aí sim, eu vou me comparar se eu estou mais próximo dele. O que eu estou fazendo para chegar mais próximo dele. É isso que diz a lição. Nós temos que ter coerência, nós temos que ter perseverança, nós temos que praticar realmente o bem e não só falar. A partir do momento que a gente começa a praticar, que a gente começa a trabalhar o bem, que a gente começa a trabalhar ao próximo, o amor ao próximo, o perdão, as coisas melhoram. Né? À medida que nós paramos de observar o que o outro está fazendo de errado e ver o que eu estou fazendo de errado e mudar as minhas atitudes, a minha vida vai mudar. As pessoas que estão ao meu redor vão mudar. É isso que quis dizer. E esta lição nos faz pensar muito, que é ter coerência, reconhecer as atitudes exteriores, né? O que realmente tem valor. Devemos praticar sempre o bem, fazer as atitudes, fazer as coisas da melhor forma possível, praticando, exercitando e nunca nos comparando com o próximo. Nós devemos sempre ser verdadeiros.
plantar sempre o bem, porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Não tem como plantar frutos bons e colher com esses frutos ruins, e vice-versa. Então, o que a gente plantar, a gente vai colher. A gente tem que praticar sempre a bondade, a caridade e seguir nos ensinamentos do nosso Pai. Nos comparamos sempre a Ele e não ao nosso próximo. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre, que traga muita luz, muito amparo para todos nós, que possamos passar por mais essa etapa, que saiamos dessa experiência mais fortalecidos, acreditando mais em nosso Pai, aproveitando esse momento para fazer a nossa reflexão, a nossa reforma íntima e para modificarmos tudo que a gente tem que estamos aqui para modificarmos, né, para nos aprendendo. Então vamos aproveitar para evoluir. E agora eu convido a todos para fazer as nossas vibrações e depois a nossa prece de encerramento. E quem quiser pode estar cerrando os olhos. E assim, nessa mesma sintonia de muita paz, de muito amor, serenidade, vamos transformando todo esse amor em vibrações. Vibremos pela paz universal, pelos nossos dirigentes, por todos os hospitais, os leitos de dores, por todos os enfermos, encarnados e desencarnados, especialmente para quem está com essa doença, o Covid, para seus familiares que sejam fortalecidos. Vibremos por todos que se encontram sem um abrigo, sem um alimento. Vibremos por todos os asilos, casas de repouso, tratamento, orfanatos. Vibremos pelos nossos familiares. Vibremos pelos nossos amigos e seus familiares. Vibremos por todos os desencarnados. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos. E vamos deixando uma luz bem forte, Pai, para que o Senhor possa levar aonde acha necessidade no meio desta sala. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia de muita paz, de muito amor, vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe que venha fluidificar essa água e que nela seja colocado todo o medicamento, do físico e espírito de quem está lá tomando. Agradecemos ao nosso Pai, a nossa Mãe, Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, pela oportunidade de estarmos aqui, pela água fluidificada, e que todos possam ser amparados com muita luz, com muito amor, e até uma próxima. Graças a Deus. Obrigada a todos, que possa cada um de vocês ter um pouco mais de paz, de luz, e se sintam amparados pelo nosso Pai. Graças a Deus. Um forte abraço a todos. Tchau.